Eu sou Ivonete, Eu sou Maria Vivaldina. somos aqui da Igreja de Cristo em Simões Filho, Bahia. Somos grata a Deus e ao envelope Pastor Anderson Guerra pelo seu encorajamento de fazermos parte do Clube de Leitura Bíblica diariamente para a nossa edificação. Eu me chamo Wagner Carneiro Luiz, sou da cidade de Goianésia, Goiás. Eu participo do Clube de Leitura da Bíblia desde 2022. E digo para você que está iniciando nesse ano de 2024 que é uma bênção, é muito bom, é uma experiência única na nossa vida, é muito aprendizado, é muito conhecimento, sabe, da palavra de Deus, das coisas, a interpretação das palavras de Deus. A gente aprende a ler realmente e entender o significado das coisas que Deus quer passar para a gente. Na direção do pastor Anderson, que é um homem de Deus, né, abençoado por Deus, que tem paciência, que tem entendimento e sabe explicar para a gente com maior carinho e amor. Participe, você jamais vai esquecer isso na sua vida. Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura. Hoje é o nosso sétimo dia, hein? Sétimo dia de 365. Vamos seguir com a nossa leitura do livro de Marcos. Vamos abrir aqui. Marcos, hoje a partir do capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Eu já vi aqui nos comentários que alguns de vocês mesmos já estão até colocando aí, né, para dar o like, fortalecer o canal. Então, acredito que já está tudo encaminhado. Acredito que o nosso clube já está aí se familiarizando com as ferramentas disponíveis de compartilhamento, de curtir, de se inscrever. Então, sem delongas hoje, vamos direto à nossa leitura. Assim a gente ganha tempo também, né? Vamos orar. Senhor, te louvo, te agradeço. Rendo graças ao teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. Por causa delas estamos aqui, Senhor, e não somos consumidos. Achamos graça e redenção no teu sangue. E nesse momento nos colocamos diante de ti para lermos e entendermos a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Revela-nos a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos seguir. E quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Desprendei-o e trazei-o. E se algum homem vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele, e imediatamente ele o enviará para aqui. E eles foram pelo seu caminho e encontraram o jumentinho, amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: O que fazeis desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes tinha mandado, e eles o deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana,
Abençoado é o que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém e no templo, e olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. E chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus, respondendo, disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti, daqui em diante, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo, e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa por todas as nações, casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então, essa cena aqui, ela é muito profunda, ela é muito impactante, e é o cumprimento também de duas profecias. Uma está em Ezequiel e a outra em Malaquias, de que o Senhor iria purificar, o templo, que o Senhor Jesus, o Messias, iria purificar o templo. Nesse momento, quando Jesus vê ali o comércio, os mercadores que estavam ali no templo, mercadejando os animais que eram usados, era necessário naquela época para se chegar até Deus, apresentar os rituais, os sacrifícios. Aqui citou as pombas. Quando nós estivermos lendo juntos o livro de Levíticos, vocês vão ver para que serviam esses animais. A pomba, por exemplo, era oferecido quando algum leproso era curado, enfim, lá vai falar tudo certinho. Então, cientes de que as pessoas saíam de tudo quanto é lugar para ir ali no templo em Jerusalém, com esse fim, com o fim de buscar a Deus, de buscar uma resposta, de se achegar até Ele, de pedir expiação por alguma culpa, enfim. Então eles já ficavam ali vendendo aquilo que as pessoas iriam precisar. Então eles trocavam a moeda da época pela moeda do templo. O templo tinha uma moeda. Como, não sei se você já foi uma quermesse, por exemplo, eu me lembro quando eu era criança, eu sempre participava da quermesse. E aí você levava um dinheirinho lá em uma barraca, e aí você entregava o dinheiro na barraca em troca de umas fichas. Vale maçã do amor, vale isso, vale aquilo. Aí com aquele valezinho, com aquela ficha, você trocava por qualquer coisa que estivesse vendendo ali na quermesse. Então, era semelhante a isso. As pessoas levavam o dinheiro delas e trocavam por uma moeda do templo. E essa moeda dava direito a comprar algumas coisas que eles vendiam ali. Jesus achou aquilo um absurdo, Fizeram da casa do Senhor, do templo, um comércio. Versículo 18. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso e buscavam de que modo o destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. E vindo à tarde, ele saiu da cidade. E de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde a raiz. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus? Porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Portanto eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis e tê-las-eis.
Aqui é aquilo que a gente tem falado já, o princípio de interpretação. Respeitar como o texto quer ser lido. Então, o que aconteceu com a figueira? Aqui narrou o que aconteceu com a figueira. E aí Jesus, ele usa uma figura de linguagem, né? O texto é uma figura de linguagem, porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, assim será feito. Uma figura de linguagem. Não é literalmente, a gente vai falar para um monte, para uma montanha, ergue-te e lança-te no mar, que a montanha levante. Não, você vê que é uma figura de linguagem. O monte representa, por maior que seja a situação, por maior que seja o pedido, as duas coisas que são necessárias quando oramos. Jesus, ele diz aqui, que a gente creia de todo o nosso coração, que não duvide que Deus é poderoso para atender o nosso pedido, não importa o tamanho da gravidade do problema, ou da resolução, ou da resposta que venhamos a pedir. Precisamos crer de todo o nosso coração. Versículo 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no céu possa perdoar as vossas transgressões. Mas, se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu perdoará as vossas transgressões. Você vê que isso aqui é uma citação breve, muito sucinta, muito resumida da oração do Pai Nosso. É o estilo de Marcos, né? De contar a história. Lá em Mateus, nós já vamos ver a oração do Pai Nosso completa. E versículo 27. E eles foram novamente para Jerusalém. E andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos. Eles disseram: com que autoridade tu fazes essas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer essas coisas? E Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. E respondei-me, e então vos direi com que autoridade eu faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles argumentavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: por que então não acreditastes nele? Mas, se dissermos dos homens, eles temeriam o povo, porque todos os homens verdadeiramente tinham a João como profeta. E eles, respondendo, disseram a Jesus: nós não podemos dizer. E Jesus lhes respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Muito sábio Jesus, né? Olha só, o capítulo 11 de Marcos é muito claro, não tem nenhuma nota adicional. Tudo que acontece aqui, o próprio Jesus explicou, tá? Então, vamos seguir, vamos para o capítulo 12. Marcos capítulo 12. E ele começou a falar-lhes. Ele começou a falar-lhes por parábolas. Veja só como a própria Bíblia nos ajuda a interpretá-la, né? O próprio texto já diz como ele quer ser lido. Como esse texto aqui quer ser lido? Entendendo que Jesus falou por uma parábola. Então, o que nós vamos ler é uma parábola. Vamos lá. Certo homem plantou uma vinha e colocou uma cerca viva em torno dela, e cavou nela um lagar, e edificou uma torre, e a deixou com uns lavradores, e foi para um país distante. Só um minutinho. Não sabe o que é uma parábola? Nós falamos isso no primeiro e no segundo dia. Por isso a importância de quem está chegando agora recapitular. Não lembra? Recapitule. Recapitule. A base de todo o ano é o que foi falado ali nos 2 primeiros dias. Versículo 2.
E na estação, enviou um servo aos lavradores, para que ele pudesse receber o fruto da vinha. E eles, pegando-o, espancaram-no e mandaram embora, sem nada. E mais uma vez ele enviou outro servo. E eles, apedrejando-o, feriram-no na cabeça e o mandaram embora, completamente envergonhado. E novamente, ele enviou outro, e a este mataram. E há muitos outros, espancando a uns e matando a outros. Tendo, portanto, ainda o seu filho amado, a este lhe disse, versículo 6, tendo, portanto, ainda o seu filho amado, a este lhes enviou por último, dizendo, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, esse é o herdeiro, vinde, matemo-lo e a herança será nossa. E eles, tomando-o, mataram-no e lançaram-no fora da vinha. O que fará, portanto, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes a esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça da esquina. Isso é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E eles buscavam prendê-lo, mas temiam as pessoas, porque sabiam que ele havia falado por parábolas contra eles e, deixando, foram pelo seu caminho. Então, veja, através de uma parábola, através de uma história, Jesus fala contra aquela corja, que queria prendê-lo e matá-lo. Fala sobre uma vinha, o dono da vinha, que é Deus. Fala sobre os trabalhadores da vinha, que todo o povo e os religiosos de todo o tempo. Fala sobre o tempo da colheita, que é a estação, onde ele enviava um dos seus servos para colher os frutos, e ao invés das pessoas apresentarem os frutos, o que faziam com os enviados do Senhor? Perseguiam, apedrejavam, matavam. É isso que fizeram com todos os profetas. Por último, o Senhor envia o seu próprio filho. E o que eles fazem com o próprio filho? Prendem e matam também o próprio filho. Então, por parábolas, Jesus está falando ali o que eles queriam fazer com Jesus. Eles entenderam, eles pegaram o que Jesus estava falando e não conseguiam fazer nada com ele ali, porque tinha uma multidão, cercando ele. Eles temiam as multidões. Versículo 13. Deixa eu só tomar uma água aqui. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo em suas palavras. Olha, eu acredito que eu já falei assim de uma forma rápida, mas deixa eu dar mais uma atenção a isso. Quem eram os herodianos? Inclusive isso está no nosso material de apoio, o PDF diário que eu estou mandando para vocês. Normalmente eu estou mandando no fim do dia. Por que eu não mando antes? Porque assim, eu creio muito que a palavra se renova todo dia. E o estudo eu preparo no dia anterior. Se eu mandar para você o que eu já preparei, o que eu já anotei, possa ser que uma coisa ou outra mude. No ato aqui da leitura, tem coisas que no dia de ontem eu estava anotando e lendo hoje me vem à mente mais coisas, mais situações são reveladas. Aí eu atualizo e mando no final do dia. Tá bom? Mas todo dia você vai receber esse material de apoio. E um desses dias eu já coloquei lá quem eram os herodianos. Os herodianos eram um grupo político-religioso. Eles estavam ligados a Herodes, eles agiam como infiltrados para descobrir se algum evento messiânico, alguma revolução messiânica se levantaria contra o rei, porque as profecias já diziam que um Messias viria, ele seria rei e libertador. Só que as pessoas não entendiam que a missão do Messias como rei e libertador era espiritual, não era um reino da terra, era o reino dos céus na terra. Achavam que iriam tomar na força do braço. Então faziam de tudo. Quando Herodes ficou sabendo que o Messias nasceu,
A gente vai ver isso lá no livro de Lucas. Ele mandou matar todas as crianças. Então, esse grupo de herodianos viviam infiltrados nas igrejas, no meio do povo. Tinha um conchavo político entre eles e os líderes religiosos. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram religiosos da época. Os fariseus eram aqueles que construíram sinagogas. O que é sinagoga? Já falei nos primeiros dias também. Sinagoga eram como se fossem as igrejas nos dias de hoje. Existia um templo, onde as pessoas iam até lá, mas não tinham tanto acesso assim. No templo, só os sacerdotes trabalhavam, só os sacerdotes entravam realmente no lugar santo e no lugar santíssimo. Agora, a sinagoga não, a sinagoga era como uma igreja, que as pessoas tinham fácil acesso. O que acontecia na sinagoga? Orações, leitura dos profetas e do livro de Moisés. Tinha também a oportunidade de alguém que entrasse ali falar, ler um dos textos e a bênção. Acontecia isso ali. Então, podiam se abrir várias sinagogas se quisesse, várias sinagogas. Eles tinham como princípio, para ter uma sinagoga, ter pelo menos a partir de 10 pessoas que fariam parte ali da assembleia daquela sinagoga, um governante da sinagoga, um responsável enfim. Então, os fariseus, eles eram como se fossem pastores nos dias de hoje. Um grupo de religiosos que criam na palavra, que liam a palavra, porém os fariseus, eles acrescentaram a lei de Moisés, a lei escrita, eles acrescentaram as leis orais. O que eles falavam também era lei. Então, a lei escrita era uma base. Eles encontraram ali, na lei escrita, alguns argumentos para que eles colocassem como leis orais. Para você ter uma ideia, eram 600, se eu não me engano, 635, me falha a memória agora, mas mais de 600 leis, mais de 600 coisinhas, sabe, que eles colocaram como lei, para você ter uma ideia. Então, esses fariseus, apesar de religiosos, Jesus os chamou de hipócritas. O que é hipócrita? Já coloquei também no material que vocês receberam. Era um ator por trás de uma máscara. A máscara, às vezes, tinha um sorriso, né? Aquelas peças de teatro no tempo da Grécia, os teatros ali da Grécia. Então, eles colocavam a máscara, mas por trás da máscara, aquele ator, às vezes, ele estava triste, mas usava uma máscara de um sorriso. Enfim, por isso Jesus os chama de hipócrita, porque eles falavam uma coisa, mas eles faziam outra. Então, esse grupo aqui de religiosos, de fariseus, não eram inimigos de Deus, para você ter uma ideia. Não, era a religião da época. Porém, eles estavam incorrendo em erros. Jesus vem para ensinar a maneira correta de interpretar a palavra. Só que eles começam a ver que eles estão perdendo o povo. O povo está abrindo a mente, o povo está entendendo o que Jesus está falando, e eles estão procurando de todas as formas prender Jesus, matar Jesus, calar Jesus. Jesus vai lá no templo e acaba com o comércio deles, a forma que eles tinham de ganhar dinheiro, de tirar dinheiro do povo. Isso aí deixou eles revoltados. Hoje em dia acontece a mesma coisa, infelizmente. Tinha mais um grupo também, que era o grupo dos saduceus. Já eu falo sobre esse grupo. Então, falei sobre os fariseus, falei sobre os herodianos, já vai aparecer também os saduceus, aí eu falo. Então vamos lá. Versículo 3, já li, vamos recapitular. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo com suas palavras. Então queriam pegar Jesus nas suas próprias palavras. E chegando a eles, disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César ou não? Olha só, gente maldosa, né? Gente maldosa. Enviaram um grupo de herodianos ligados ao conchavo do império
para perguntar se as pessoas deveriam pagar imposto. Se Jesus fala que não, espertos eles, né? Versículo 15. Nós daremos ou não? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu a veja. E trouxeram-lhe. E ele disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles disseram: de César. Denário era a moeda da época. Tem até uma moedinha aqui. Denário era a moeda da época. E na moeda, ó, na minha moeda aqui, por exemplo, tem uma cara aqui, ó. É Dom Pedro aqui, ó. Dom Pedro. Na minha moeda. Então Jesus falou: traz aí. Aí quando olho para a moeda, Jesus falou assim: essa imagem aqui é de quem? E eles falaram: é de César. E Jesus respondendo disse-lhes: dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. Então se aproximaram dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição. E eles perguntaram-lhe dizendo... Pronto, então aqui apareceu os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus também eram um grupo de religiosos. Assim como hoje em dia tem várias igrejas e algumas adotam como doutrina certas confissões de fé, e infelizmente algumas igrejas acabam adotando doutrinas com base em preceitos de homens e outras em erro de interpretação, infelizmente. Naquela época a mesma coisa acontecia. Os saduceus eram um grupo que surgiu antes de Cristo. Cristo não tinha nascido ainda. Esse grupo estavam intimamente ligados aos sacerdotes. Os que trabalhavam no templo, os que serviam a Deus. Era um grupo ligados a eles. Mas esse grupo de saduceus, eles só aceitavam como verdadeira a escritura de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos, Deuteronômio. Eles só acreditavam nesses 5 livros. Os livros dos profetas eles não acreditavam. Eles não acreditavam em ressurreição, porque os profetas já diziam que Jesus ia ressuscitar. Eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam em anjos. Eles não acreditavam em demônios. Eles não acreditavam em espíritos. Então, era um grupo religioso, porém, como doutrina, eles só acreditavam nos livros de Moisés e não acreditavam em todas as outras coisas que eu citei aqui para vocês. Então, nessa ocasião aqui, eles se aproximaram de Jesus com a intenção de colocá-lo à prova. E veja que eles vão citar uma passagem do livro de Moisés. Vamos ler. Versículo 19. Falaram assim: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de um homem e deixasse sua esposa e não deixasse filhos, que seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa e morreu sem deixar descendência. E o segundo a tomou e morreu e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E os 7 a possuíram sem deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Então, tentando colocar Jesus à prova, o que eles fazem? Eles citam uma lei de Moisés que falava sobre o recasamento no caso de um homem que casa com a mulher e não deixa filho. Então ela poderia recasar, casar novamente. Só que ela teria que casar com o irmão dele, com o cunhado dela, com o objetivo de não deixar morrer aquela família, aquele nome, aquela herança. Essa lei depois nós vamos ler juntos, está lá em Deuteronômio, capítulo 25, a gente vai ler juntos em breve. Então eles citaram essa lei
que obrigava o homem a se casar com a mulher do seu irmão, se seu irmão morresse sem deixar um sobrinho, né? Sem deixar um nome para aquela família. Então, baseado nisso, eles apresentaram um cenário projetado projetado na situação de que, como morreram várias pessoas e eles vão ressuscitar, e aí, aquela mulher vai ser o marido de quem? Eles queriam dessa forma dizer que acreditar em ressurreição é um absurdo. Eles queriam pegar Jesus nisso. A pergunta deles pressupunha que a vida futura seria semelhante a essa que nós estamos vivendo nesse mundo. E veja o que Jesus declarou. Versículo 23. Portanto, na ressurreição, eles perguntaram, né? Portanto, versículo 23. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo disse-lhes: porventura, vós não errais em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Olha só, isso aqui é muito importante. Se eu fosse você, eu até deixava grifado aí na sua Bíblia. Aí, ó. Grifa e anote como importante. Isso é importante. Jesus está dizendo para os saduceus, isso serve para nós e para qualquer pessoa. Nós só erramos por não conhecermos as Escrituras. Nós só erramos quando nós não conhecemos o que está escrito. E nem o poder de Deus. Versículo 25. Porque ao ressuscitarem dentre os mortos, eles nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. E quanto aos mortos que ressuscitarão, não leste no livro de Moisés? Quer dizer, já que eles acreditavam tanto no livro de Moisés, Jesus pega, primeiro ele resolve aquela questão, dizendo que no porvir não vai ser como aqui na terra, onde as pessoas casam e se dão em casamento. Não vai ter casamento, tá? No porvir não vai ter essa situação de casamento. Jesus está dizendo. Agora, quanto à ressurreição, vocês não acreditam em ressurreição, né? Mas não leste no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça? Quando Deus apareceu ali no meio de uma sarça ardente para Moisés, Deus falou assim para Moisés, ó: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E ele não é Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. Olha só o que Jesus fez. Jesus pega a própria Escritura, para nós hoje a Bíblia, confronta com o ensino errado deles, que dizia não acreditar que a pessoa pode viver depois que morre. Eles pensavam o seguinte: depois que morreu já era, acabou, não tem esse negócio de vida após a morte não. Então Jesus fala assim: peraí, vocês não acreditam no livro de Moisés? Lá no livro de Moisés está dizendo que quando Deus apareceu para Moisés no meio da sarça, Deus falou: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Só que Abraão, Isaque e Jacó já tinham sido mortos há muito tempo. E Deus não é Deus de mortos. Só que Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus estava dizendo: Abraão, Isaque e Jacó ainda estão vivos, estão aqui comigo. Eu sou o Deus deles. Porque a Escritura diz que Deus não é Deus de mortos. Eles estão vivos. Então vocês estão errando nessa doutrina de vocês. Está errado isso que vocês estão ensinando, dizendo que não existe vida após a morte. Está errado isso aí. Então olha só que interessante. Com a Bíblia, Jesus confronta um ensino errado e assim cai por terra esse ensino dos saduceus. É isso que eu procuro fazer particularmente. Eu fui chamado para o ministério da defesa da fé. Eu defendo a fé com a palavra de Deus. Eu uso a Bíblia para provar várias doutrinas que são disseminadas por aí de forma errada, mas usando a palavra. Não é coisa da minha cabeça, é a palavra. A própria palavra, ela vai nos instruir. E esse é o meu objetivo nesse ano com você, de ensinar você a interpretação correta dos textos para que você não caia em erros doutrinários, em práticas de heresias.
Eu não sei se esse é o seu objetivo. Talvez você, como um rapaz que colocou no comentário, eu citei, você queria apenas ler a Bíblia. Ler de forma corrida. Então, eu preciso fazer uma pergunta para você. Entendendo como será o nosso estilo de leitura do ano, você está comigo até o fim? Você vai até o final desse plano? Se você vai até o final, se é isso que você quer, faça uma declaração pública, coloque aí nos comentários. Eu vou até o fim. Escreva aí. Assuma um compromisso público com você, diante de Deus e diante das pessoas. Escreva, porque eu vou escrever aqui também. Eu vou até o fim. Escreva aí. Vamos lá. Escreva aí. Eu vou até o fim. Quero ver vocês escrevendo aqui, hein? Deixa eu ver quem vai. Quem vai até o fim? Escreva aí. Quem está acompanhando em outro horário, está acompanhando a gravação, não está no momento ao vivo, faça a declaração. Eu vou até o fim. Sabe por quê? Você vai se agarrar nessa declaração, nesse voto que você está fazendo. Aconteça o que acontecer, você vai se lembrar. Eu tenho um compromisso com a palavra, eu tenho um compromisso que eu fiz lá com o pastor, eu tenho um compromisso com as pessoas do clube, eu tenho um compromisso comigo mesmo, não quero ser enganado, eu quero aprender a interpretar a Bíblia. Esse é o ano do meu crescimento espiritual. Escreva aí, eu vou até o fim. Declare isso. Vai ter dia que você vai acordar desanimado. Vai ter dia que Satanás, de forma sutil, ele vai te encher de coisa para fazer, muita coisa para fazer, para que você não consiga ler a Bíblia. Mas você vai ter um compromisso. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. É isso aí. Parabéns. Parabéns. Vamos seguir. Vamos seguir. Agora, versículo 28. Muito bom, estou vendo aqui os comentários de vocês. Muito bom. Vamos ler. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente, e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: bem, mestre, tu disseste a verdade, pois há um único Deus, e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, e com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Grife isso aí na sua Bíblia. Eu vou grifar na minha, eu nem tinha grifado ontem. Olha só, capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. Olha que declaração importante. 12:33, perdão. 12:33. Olha que declaração importante. Amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, com toda a alma, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Você tem noção do que é isso? Em uma época em que as pessoas apresentavam rituais de ofertas, sacrifícios para se chegar até Deus como o único caminho que levava até Deus, depois Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Não é mais esses sacrifícios animais, não. Mas em uma época em que os animais e as ofertas eram muito importantes porque era um caminho que levava a Deus, aqui existe uma declaração que diz que amar a Deus com todo o coração e com toda a compreensão, entendimento, com toda a alma, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas. Vale muito mais do que todas as ofertas que uma pessoa possa dar. Versículo 34.
E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem depois disso ousou fazer-lhe pergunta alguma. E Jesus respondeu e disse, enquanto ensinava no templo: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos por escabelo. O que quer dizer escabelo? Grife aí a palavra escabelo. Versículo 36, grife a palavra escabelo. Anote aí do lado da sua Bíblia. 12, versículo 36, anota aí do lado. Escabelo quer dizer, significa para ser pisado ou para ser colocado por baixo dos pés. A palavra escabelo quer dizer isso. Vai estar no material de apoio também, tá? Versículo 37. Porque, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele então seu filho? E pessoas comuns o ouviam de boa vontade. E ele dizia-lhes na sua doutrina: Guardai-vos dos escribas, que adoram andar com vestes compridas e amam saudações dos mercados e os principais assentos nas sinagogas e os lugares mais altos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e sob o pretexto fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Gente, Jesus ensinando a sua doutrina às pessoas, ele disse o seguinte: Guardai-vos dos escribas, esses que adoram andar com vestes compridas, sabe? Vestes compridas naquela época eram vestes festivas. Adoram andar com aquelas roupas que chamam a atenção. As saudações dos mercados. Saudação na época era quando uma pessoa entrava, todo mundo ficava de pé. Então os escribas, por onde eles iam, sabe? Hoje em dia eu servi, eu ministrei em uma instituição que onde um bispo chegava, todo mundo tinha que ficar em pé. Se eu tivesse aqui, se eu tivesse aqui nessa sala, sentado, e o bispo abrisse a porta, eu fazia assim: Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. O pastor entra na igreja, todos os membros: Sim, senhor, pastor. Sim, senhor. Sim, senhor. Parece o exército. Pastor, mas não tem que respeitar? Não, claro que tem que respeitar. Mas muitos faziam isso por obrigação. Não em forma de respeito, tá? Mas medo, imposição. Eu não me sinto desrespeitado quando eu chego na igreja, as pessoas simplesmente me olham e falam: Paz do Senhor. Ou falam: Bom dia, pastor. Boa tarde. Tudo bem? Aperta minha mão. Mas os escribas gostavam de andar na beca, tal, né? Pastorzão, bispão, apóstolo, presbítero. Olha a bispa. Esses dias eu vi o vídeo de uma bispa em um palanquezinho mais alto. Aí ela dobrou o joelho, foi lá, alguém tirou o sapatinho dela. Ela toda pomposa subiu. Aí as pessoas passaram e falaram assim: Oi, minha rainha, minha rainha. Rainha? Gente, o povo perdeu a noção. Mas vamos seguir aqui na leitura. Então, eles gostavam e tal. Jesus falou: Guardai-vos desses. Cuidados com esses. Sabe por quê? Versículo 40. Isso aqui eu coloquei lá no nosso material de apoio. Versículo 40. Que devoram as casas das viúvas e sob pretexto fazem longas orações. Esses receberão maior condenação. Sabe o que acontece? Naquela época, as viúvas eram um grupo de pessoas mais vulneráveis. Precisavam de ajuda. E a arrecadação do templo, por lei, era para destinar um valor para as viúvas. Nós vamos ler isso nas leis de Moisés. Mas sabe o que esses sem vergonhas, falsos profetas, e hoje em dia tem muito disso, falsos líderes religiosos faziam? Eles fingiam que nem conheciam as viúvas, fingiam que nem sabiam da situação das pessoas que estavam precisando de ajuda, sob o pretexto de estarem fazendo longas orações. A gente está muito ocupado com as orações, não tem como a gente saber os problemas que estão acontecendo com as pessoas da igreja. A condenação desses aí já está declarada. Eles receberão maior condenação. Misericórdia. É o que diz a Bíblia. Versículo 41. E sentou-se Jesus defronte do tesouro,
e observava como a multidão lançava o dinheiro no tesouro, e muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 leptos, que valem 1 quadrante. Anote aí do lado, lepto era uma moeda pequena de cobre, uma moeda de pequeno valor. Anote aí, lepto, uma moeda de pequeno valor. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: na verdade eu vos digo, que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro, porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Quando fala depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida, quer dizer que ela ficou sem nada, nem para a próxima refeição. Ela não teria condição de comprar nenhum alimento. Tamanha oferta que ela deu. Era pouquinho. 2 moedas de pequeno valor, mas era tudo que ela tinha. Vamos lá para Marcos capítulo 13. E quando ele saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, vê que tipo de pedras e que construções estão aqui. Admirado, né, com a construção do templo. Aquele templo bonito, lindo, maravilhoso. Os discípulos falaram: olha, mestre, que templo, olha as pedras, né? Jesus respondeu e disse: vês essas grandes construções? Não se deixará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. Oh, que templo maravilhoso, né? Vai cair tudo, vai ficar tudo por aí. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos, quando serão essas coisas? Quando vai ser o fim dos tempos? Quando que tudo vai cair? Quando que tudo vai ficar por aí? E qual será o sinal quando todas essas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo disse-lhes, E Jesus respondendo-lhes começou a dizer, o disse-lhes já está na minha mente, que é da versão antiga, né? Que eu lia antes. Então Jesus falou assim, ó, primeiro sinal: acautelai-vos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Veja, atenção, isso aqui é um alerta. O primeiro sinal da vinda de Jesus. Qual foi o primeiro sinal que Jesus disse? Fiquem atentos. Vocês querem saber? Fiquem atentos. Acautelai-vos para que nenhum homem vos engane. O que é acautelai-vos? Escreve aí do lado da Bíblia. Acautelai-vos significa tenham cuidado. Acautelai-vos, tenham cautela, tenham cuidado, para que nenhum homem vos engane. Então, primeiro sinal da volta de Jesus: engano. Engano. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus disse que muitos viriam em nome dele e enganaria a muitos. Então, quando ele fala, tenham cuidado, fica claro aqui que é nossa responsabilidade. Meu irmão, minha irmã, é sua responsabilidade tomar cuidado para não ser enganado. Não coloque a culpa na instituição, na igreja, no bispo, no pastor. Ah, nossa, fui enganado ali. Tá, mas e você tomou cuidado para não ser enganado? Você procurou saber a verdade? Você procurou ler? Você participou de um estudo bíblico? Você procurou saber se realmente aquilo era o certo a se fazer? É nossa responsabilidade fechar os olhos para amarras institucionais e ler a Bíblia sem essas amarras. Entender o que de fato a Bíblia diz. Não estou dizendo que é para ninguém ficar desigrejado aqui, não é isso que eu estou falando. Só que eu estou dizendo que você tem que tomar cuidado para se aquilo que você está ouvindo é a verdade ou não. Porque Jesus disse que viriam muitos em nome dele. Essa expressão em meu nome significa que falsos impostores fariam coisas em nome de Jesus, diriam coisas em nome de Jesus. A expressão enganarão a muitos quer dizer que seriam mestres populares, muito conhecidos. É com esses que vocês devem tomar cuidado. Os mais populares, os maiores, os mais conhecidos, é onde muito provável tenha mais engano.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o Espírito está falando para você hoje. Ouça. Versículo 7. E quando ouvires de guerras e de rumores de guerra, não vos perturbeis, porque todas essas coisas necessitam acontecer, mas não será o fim. Veja, Jesus falou assim, tenha um maior cuidado com o engano. Agora guerras, rumores de guerras, terremotos, essas coisas vão acontecer, mas nem fiquem preocupados, porque tem que acontecer mesmo. Então hoje em dia a gente vê pessoas mais preocupadas com os sinais do Apocalipse. Ah, vai ter uma guerra, Gog e Magog, não sei quem com não sei quem, terremoto, fogo, taça, 666. Jesus está falando, não se preocupe com essas coisas, isso vai acontecer mesmo. Não fica com medo dessas coisas. Tenha medo, tenha cautela, tenha cuidado. É para que você não seja enganado. Cuidado, gente. Porque falsos mestres trazem até essas conspirações. Vou falar do Apocalipse. Eu vou desvendar o mistério da 7ª taça. Tudo isso vai acontecer mesmo. Jesus falou, não se assustem com isso. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, haverá fome, tribulações. Essas coisas são só o princípio das dores. Mas fiquem atentos por vós mesmos. Fiquem atentos por vós mesmos, porque eles vos entregarão aos conselhos, e nas sinagogas sereis açoitados, sereis levados perante governadores e reis por minha causa, para testemunho contra eles. Isso aqui Jesus está falando dos próprios discípulos. E o evangelho deve ser primeiramente pregado entre todas as nações. Mas quando eles vos conduzirem e vos entregarem, não penseis de antemão sobre o que haveis de falar, nem premediteis, mas o que for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Ora, o irmão entregará o irmão à morte, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os seus pais, e eles farão com que sejam entregues à morte, e serei odiados de todos os homens por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso que eu falo, a gente tem que ir até o fim, tem que perseverar. Mas quando vós virdes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, de pé onde não deveria, quem lê compreenda. Nós vamos ler isso no livro do profeta Daniel e no Apocalipse também, no decorrer do homem. Aqui ele está falando do anticristo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e não deixai o que estiver sobre o telhado descer para a casa, nem entrar nela, para levar alguma coisa de sua casa. E não deixai voltar o que estiver no campo para buscar o seu manto, mas ai das grávidas, das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Já vou comentar isso. Porque naqueles dias haverá aflição tal, como nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou. Até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ele está ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e maravilhas para seduzir, se possível fora, até os eleitos. Está vendo só? Ah, mas aqui tem milagre, aqui acontece isso, acontece aquilo. Cuidado, ficai atentos. Eis que eu tenho predito todas essas coisas, mas naqueles dias, após a tribulação, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus eleitos, desde os 4 ventos da extremidade da terra até as extremidades do céu. Mas aprendei da parábola da figueira. Quando o seu ramo já está tenro, e brotam folhas, sabeis que está aí próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está perto, às portas. Na verdade eu vos digo que não passará essa geração até que todas essas coisas sejam feitas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Tomem cuidado, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo.
porque o Filho do Homem é como um homem viajando para longe que deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada homem seu trabalho, e ordenou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, à tarde, ou à meia-noite, ao galo cantar, ou pela manhã, para que, vindo ele subitamente, não vos encontre dormindo. E o que vos digo a vós todos, e o que digo a vós todos, e o que digo a vós, a todos digo, vigiai. Então, nós temos que ficar como um porteiro, aguardando na porta. Logo, logo ele abre a porta e vai prestar conta com os seus trabalhadores. Eu destaquei aqui esse versículo 18, porque ele disse assim, orai para que a vossa fuga não seja no inverno. Se a gente lê isso aqui sem a interpretação correta, muitos falam assim, tá vendo? Vocês têm que orar para que Jesus não volte no inverno, porque o inverno é o tempo que todo mundo fica dentro de casa, não quer vir para a igreja. Se Jesus voltar e você não veio para a igreja por causa do frio, por causa da chuva, você vai perder sua salvação, você vai ficar. Não tem nada a ver isso aí. Quando ele falou orai para que a vossa fuga não seja no inverno, ele estava falando de uma tribulação que ia acontecer naqueles dias, onde o imperador Nero ele ia se levantar. Era uma revelação tanto para aqueles dias como para o futuro. E as pessoas teriam que fugir para não serem mortas. E no inverno era o tempo onde, além de muito frio, dificulta realmente a fuga, os rios transbordavam, não tinham como atravessar os rios para fugirem. Por isso que Jesus estava falando, ai das grávidas, como que você vai correr estando grávida? Né? Então, enfim, é o que eu tenho falado, é o que eu tenho dito. Precisamos interpretar a palavra da forma correta, para não cair em erros. Tá bom? Gente, vou ficando por aqui na nossa leitura de hoje. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser, ao vivo às 5h57 da manhã, ou no horário que você tem acompanhado aí, como de costume, durante o dia. Eu vou dar uma lida agora aí nos comentários de vocês, eu gosto de ver, mas vou encerrando por aqui, que já estourou aqui o nosso limite diário. Um abraço de fé e de força, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e graça em tempos tão difíceis que já temos vivido. Tchau, tchau.